aspectos mais à frente. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando nós pertencemos a Cristo, somos cristãos e nós amamos a Deus, o nosso objetivo aqui na Terra, que é o que nós estamos de passagem, porque na verdade somos cidadãos do céu, e temos que nos comportar e viver como cidadãos no céu. Sabe, no céu não há um fio de cabelo de pecado. Se você não se prepara aqui na Terra para subir lá, você cai lá de paraquedas e você vai ser expulso. Por isso é que nós devemos fugir do pecado. Enfrentá-lo, vencê-lo, passar por cima à espera do outro que vem e lhe damos um kibadashi e continuamos a nossa corrida. Ok? As pessoas que, no versículo 24 de Gálatas 5, diz assim: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, ou seja, crucificaram a sua natureza humana. Elas já não fazem a vontade da carne, elas já não respeitam os desejos da carne, ok? Mas elas fazem aquilo que é a vontade de Deus. Continuando no versículo 24 diz: junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, ou seja, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, deixaram naquela cruz quando Cristo morreu. Porque Cristo levou para levar os nossos pecados. Não é para nós andarmos aqui a pecar deliberadamente, propositadamente e intencionalmente. Não. Infelizmente isso acontece dentro da igreja. Acontece dia a dia. E as pessoas pensam, não, que pela graça eu me arrependo, Deus limpa meu pecado, amanhã volto a pecar, peço perdão, volto a pecar. Quer dizer, Deus é tão estúpido e parvo assim também, hein? Que nós achamos que estamos a enganar a Deus. É preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado. No versículo 25 diz que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Ou seja, eu já não peco de vontade própria e eu peço ao Espírito de Deus para controlar a minha vida. Eu não quero que a minha vida seja controlada pelo meu desejo da carne, mas eu quero que a minha vida seja controlada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que me torna santo como Deus. Porque sem o Espírito de Deus em nós, há pecado que nós não vemos. Não conseguimos ver. Porque há minas de pecado que o diabo esconde, às vezes diante de uma situação que parece extremamente inocente. E tem lá um demônio. Tem demônio. Dentro das famílias existem muitos filhos que começam a manipular pais porque está a chorar, porque quer uma coisa e o pai vai logo buscar aquilo para dar ao filho. Aquilo é um demônio. Aquilo é um demônio de manipulação. A criança não tem que ter tudo o que quer, tudo o que deseja, a hora que quer, porque lhe dá na cabeça de manipular os pais. Que brincadeiras são essas? E esses demônios, nós convivemos com eles, coabitamos com eles e pensamos que está tudo bem. Não é possível. Deus é um Deus santo. A Bíblia diz que nós devemos ser santos, como o nosso Deus é santo. Ok? No versículo 26 diz assim: nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. E olha, isso acontece demais na igreja. Acontece demais no nosso dia a dia. Nós invejamos, nós temos orgulho, nos ofendemos por coisinhas pequenas, porque somos orgulhosos. Ah, tu não podes falar assim comigo, quem você pensa que é? Olha, isso tudo nós já deixamos na cruz. As ofensas, a inveja, o orgulho, deixamos lá naquela cruz quando Jesus ressuscitou. E é preciso trabalhar em nós mesmos para vencer esses demoninhos que ficam ali a atrapalhar o nosso percurso. As raposinhas é que destroem a vinha. E se você não estiver com o olho aberto e despertado, você está a cair no buraco e não está a perceber. É preciso tomar cuidado. Olha, nós apenas vimos uns pecadinhos, um arrolado de pecados aqui. Mas ouça,
há uma imensidão de pecados. É preciso analisar detalhe por detalhe cada situação para não percebermos se há um demônio lá escondido, disfarçado. É preciso analisarmos as situações. É preciso relembrar que o pecado nos afasta de Deus. E como consequência, o pecado nos leva à morte. Primeiro morte espiritual, depois morte física. Ok? Em Romanos 3:23 diz o seguinte: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. É impossível que nós não pecamos. É impossível não pecar. Mas o problema não está em pecar. O problema está em você continuar a pecar o mesmo pecado que já sabe e conhece, que é pecado. Você não pode continuar a cometer os mesmos erros sabendo que aquilo é pecado. Agora, se você decididamente disse, olha, eu não quero pecar mais, não vou pecar, principalmente nos pecados que eu conheço, e você lá rola a lista do pecado que você conhece. Quando você vence esse pecado, você agora fica à espera de pecados que não conhece. E o Espírito de Deus vai te dizendo, olha, isto ali é pecado, aquilo é pecado. E você, quando comete aquele pecado, você se arrepende e não volta a cometer mais esse pecado e segue em frente. Isso é que significa dizer não pecar. Não é que você não peca, mas você já não peca o pecado que conhece. Você pode cair num pecado que desconhece, mas assim que passa a conhecer, se arrepende e não volta a cometer aquele pecado. Porque deliberadamente, propositadamente, você decide não pecar. Ok? Porque o pecado nos afasta de Deus. Porque você, quando peca, está lá escrito em Romanos 3:23, quando você peca, você se afasta de Deus, não é Deus que se afasta de ti. Ok? Você coloca uma barreira, o invisível. E quando entra o pecado, entra também um espírito de cegueira espiritual. Quando você tem sobre ti um espírito de cegueira espiritual, as coisas que são espirituais você não consegue enxergar. Que você vive só na carne, só no desejo da carne. Ok? Em Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, por você pecar, consequência desse pecado é a morte. Mas Deus é tão misericordioso e na sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho, que através dele, a Bíblia diz que, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Ou seja, por mais que eu peque, eu ainda assim tenho o presente gratuito de Deus, que é a vida eterna. Se eu me arrepender e através de Cristo, eu unido com Cristo, estando nele, isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber. Quando a Bíblia se refere várias vezes, eu estou em Cristo, esteja nele. Significa dizer o seguinte: se você pegar numa nota de $100, pôr numa Bíblia e fechar, aquela nota está dentro da Bíblia. Aquela nota está na Bíblia. Se você pegar aquela Bíblia e queima com a nota lá dentro, a nota que está na Bíblia também queima. Você não pode pensar que estar em Cristo é visitar Cristo. Não. Significa você habitar, viver nele. E nós não podemos pensar que estar em Cristo significa apenas você orar 2, 3 horas em língua, você louvar 3, 4 horas. Não. Estar em Cristo significa dizer que você está na agenda de Cristo, não é Cristo que está na tua agenda. Você acorda a pensar em Cristo, a falar de Cristo, você pensa, todo o teu pensamento é Cristo. Você fala tudo o que Cristo fala. Você age da mesma maneira que Cristo age. Você pensa, você ajuda como Cristo. Isso é que estar em Cristo. Não é passear em Cristo e dizer que eu estou nele. É preciso tomar cuidado. Quando nós nos unimos a Cristo e somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Nós devemos desejar a estatura varonil de Cristo.
que é ser semelhante ou igual a Cristo. Não é nós vivermos a passear, vou visitar e pensar que estou em Cristo. Não. Diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Deus ainda assim nos dá um presente gratuito que é a vida eterna. Então, você quando deseja sair do pecado, viver uma vida de santificação, não é algumas vezes, todos os dias, até que Jesus venha, fugindo do pecado, evitando o pecado, derrotando o pecado. Aí sim, você está unido com Cristo, que é o nosso Salvador. E através dele, você herda o reino de Deus. Ok? Então não existem pecados grandes, nem existem pecados pequenos. Todos os pecados nos separam de Deus. Até aquela mentirinha assim pequenininha nos separa de Deus. Até aquela atitude mais pequena que parece inofensiva nos separa de Deus. Não há pecado grande, não há pecado pequeno. Tudo que é pecado nos separa de Deus. E é preciso tomar atenção. Porque nós normalmente há erro que cometemos que se passa, que se torna normal no nosso dia a dia, na nossa vida. E nós aceitamos e coabitamos com o pecado lá dentro. Como é que Deus pode atuar assim? Deus é um Deus puro, é um Deus imaculado. Ok? Nós temos que ser seguidores de Cristo. A Bíblia diz que em tudo Cristo foi tentado, mas não pecou. É possível? É! E eu acredito que nos dias de hoje é mais difícil ainda. Porque nós temos tentação à porta da nossa casa, dentro da nossa casa. O mundo está de pernas para o ar. Se tornou mais difícil vencer o pecado hoje em dia do que mais ou menos... Eu lembro quando eu era criança, o mundo não estava tão podre como está agora. Agora é mais difícil você vencer o pecado. Agora é que você é posto mesmo à prova se você quer mesmo seguir a Deus ou não. É verdade.